vai começar dizendo assim: sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Os juízes começaram a julgar Israel logo depois da morte de Josué. Não existia rei. No livro de Juízes, no livro de Ruth, até o começo de 1 Samuel, não existia rei em Israel. Quem julgava eram os juízes. Só que nesse período em que os juízes julgavam, o povo fazia o que queria. Tinha lei, tinha estatuto, tinha os mandamentos, mas ninguém obedecia. Capítulo 21 de Juízes, versículo 25, olha o que vai dizer. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Aí nós vamos pegando. Eles faziam o que queriam. Eles faziam tanto o que queriam, que chegaram ao ponto de adorar deuses estranhos. Juízes capítulo 2, do versículo 11 ao 13, você vai ver que depois que Josué morre, e toda aquela geração que estava com Josué, se levanta uma outra geração que não conhecia o Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que eles vão adorar a Balaíns. Capítulo 2, versículo 12, diz que eles viraram as costas para o Deus de Israel. Versículo 13 vai dizer que eles adoravam a Baal e Astarote. Então o povo aqui no tempo do juízo fazia o que queria. Eu comecei a pensar nesse texto e eu comecei a ficar analisando. Pensa um país, o povo fazendo o que quer. Pensa em um bairro, o povo fazendo o que quer. Pensa em uma igreja, o povo fazendo o que quer. Veste como quer, fala como quer, vai para onde quer, age como quer. Pensa, é uma bagunça total. É uma bagunça que ninguém se controla. Cada um faz o que parece reto aos seus próprios olhos. Era assim que estava o povo de Israel na época em que os juízes julgavam. Cada um fazia o que queria. Existia estatuto, existiam leis, existiam os mandamentos, mas cada um fazia o que queria. Deus é um Deus tão amoroso e Deus ama tanto esse povo que Deus vai entrar com a ação. Na verdade, uma reação. Porque, na verdade, muitas das vezes, Deus ele reage às nossas ações. E nesse período aqui, Deus ama tanto esse povo que Deus vai reagir à ação desse povo. Esse povo virar as costas para Deus, adoraram a Balaíns, adorando a Astarote, adorando a Baal. O diabo pensando, agora Deus vai fulminar. Agora Deus vai deixar de lado. Agora Deus vai entregar. Nem pensando. Deus vai entrar com uma reação. E o que Deus vai fazer? Deus vai disciplinar esse povo. Como que Deus vai disciplinar esse povo? Deus vai enviar fome na terra. A fome é um dos modos de Deus disciplinar aquele que Ele ama. Deus tem várias formas de disciplinar. E uma dessas formas de Deus disciplinar o seu povo é enviando a fome. Parece aqui que Deus está cumprindo, parece não, é verdade. Deus está cumprindo uma palavra que Ele disse para Moisés, em Levítico capítulo 26. O capítulo 26 de Levítico tem 46 versículos. Do capítulo 26, versículo 1 até o 13, são bênção para aqueles que obedecem. Bênção para aqueles que guardam os mandamentos. Bênção para aqueles que guardam os estatutos. E entre essas bênçãos, do capítulo 26 de Levítico, versículo 3 e 4 está escrito assim: se andarem nos meus estatutos, guardando os meus mandamentos, e o fizerdes, então eu mandarei chuva do céu ao seu tempo. A terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Deus está dizendo, se vocês andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos, eu vou abrir o céu e mandar chuva. A terra vai ter a sua colheita e as árvores do céu vão ter os seus frutos. O que é isso? Prosperidade. Prosperidade para quem obedece. Mas no versículo 14 até o 46 de Levítico 26, existe castigo
para aqueles que não andam nos mandamentos e nem guardam os estatutos de Deus. E um desses castigos está no capítulo 26, versículo 19 e 20. Olha o que Deus vai falar lá. Capítulo 26, versículo 19 e 20. Deus vai dizer: quebrarei a soberba da vossa força, e farei com que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra seja como bronze. Em vão gastarei a vossa força, porque a terra não dará o seu fruto, e as árvores do campo não darão o seu fruto, e a terra a sua colheita. Opa! A bênção de Deus era abrir o céu, mas o castigo de Deus era fazer com que os céus ficassem como um bronze, e a terra como cobre. As árvores não dariam seus frutos, ou seja, escassez total, fome total. E é o que Deus está fazendo aqui. Deus está dizendo: se obedecer, eu vou abrir o céu. Mas se desobedecer, eu vou cerrar o céu, e a terra não dará a sua colheita, e as árvores do céu também não darão os seus frutos. E é exatamente isso que Deus está fazendo aqui no capítulo 1 de Ruth. Deus está enviando a fome na terra em sinal de juízo, em sinal de castigo. Mas para quê? Será que é para matar o povo? Para quê? Será que é para envergonhar o povo? Para quê? É somente para que o povo caia em si e volte de novo para a verdadeira adoração, para o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. A Bíblia diz que não é a primeira vez que houve fome na terra. Em Gênesis capítulo 12, versículo 10, houve fome na terra e Abraão desce para o Egito. Capítulo 26, versículo 1 de Gênesis, houve fome na terra nos dias de Abraão. Isaac desceu para Gerar para ter com os filisteus, rei dos filisteus. A Bíblia diz também que houve fome em 1 Reis, capítulo 17, no tempo em que Acabe reinava. Quando Acabe reinava, Acabe andava nos caminhos de Jeroboão, na idolatria. Ele, achando pouco andar na idolatria, ele ainda vai casar com uma mulher chamada Jezabel. Quem é Jezabel? É filha de Etibaal, cujo deus deles se chama Baal. Quando Jezabel casou com Acabe, Jezabel vai introduzir a idolatria dentro de Israel, cuja capital é Samaria. Eles estão debaixo da idolatria. O deus Baal, deus de Etibaal, deus de Jezabel, era um deus que era proclamado em Samaria. Era um deus que era adorado em Samaria. Jezabel tinha 400 profetas que comiam da sua mesa. E eles profetizavam para Jezabel tudo aquilo que ela queria ouvir. E eles profetizavam dizendo: é Baal que manda chuva, é Baal que manda orvalho, é Baal que manda pão. É Baal que manda chuva, é Baal que manda orvalho, é Baal que manda pão. Elias está na terra de Gileade. Nesse tempo existia 400 profetas que comiam da mesa de Jezabel, que eram vendidos. Só que existia um que não se vendeu. Existia um que não comia da mesa de Jezabel. E ele era Elias. Elias ouviu na terra de Gileade, aonde ele morava, que lá em Samaria, na capital de Israel, o Deus de Israel não era mais adorado. A chuva não era mais atribuída a Deus, o orvalho não era mais atribuído a Deus, e nem o pão era atribuído a Deus. Agora a fama que estava lá em Samaria era Baal que manda chuva, Baal que manda orvalho e Baal que manda pão. Quando Elias ouviu que quem estava sendo venerado e adorado em Samaria, na capital de Israel, era Baal, Elias não se segurou. A Bíblia diz que Elias sai da terra de Gileade, vai até o palácio. Por que ele entra no palácio? Porque o profeta naquela época tinha total liberdade para entrar em qualquer lugar, principalmente dentro do palácio, porque o profeta representava o Deus na terra. Enquanto eles estão dizendo, é Baal que manda chuva, é Baal que manda orvalho, é Baal que manda pão, eles estão cantando, é Baal que manda chuva, é Baal que manda orvalho,
é Baal que manda pão. Elias entra dentro do palácio e aí eu fiquei imaginando. Acabe está sentado na sua cadeira, Jezabel está ao lado direito e os profetas tudo em volta e a aclamação era Baal que manda chuva, Baal que manda orvalho e Baal que manda pão. Daqui a pouco chega Elias, não sei se ele aponta o dedo, mas ele se apresenta na frente de Acabe e vai dizer: Acabe, viva o Senhor, cuja face eu estou, que nestes dias não haverá chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. Ele está dizendo assim: vocês estão dizendo que é Baal que manda chuva, Baal que manda orvalho, Baal que manda pão. Eu vim aqui dizer que não é Baal que manda chuva, não é Baal que manda pão e nem Baal que manda orvalho. Quem manda chuva é o Deus de Israel. E para eu provar que não vai ter mais chuva, nem vai ter orvalho, nem vai ter mais pão, porque vocês estão dizendo que é Baal, não vai chover e não vai ter orvalho, segundo a minha palavra. O autor de 1 Reis não vai escrever o que Elias vai fazer depois que fala. Mas o apóstolo Tiago vai. Capítulo 5, verso 17. Quando Elias fala para Acabe que não vai haver mais chuva, nem orvalho, nem pão, Tiago vai dizer o que Elias vai fazer. A Bíblia diz que Elias tinha as mesmas paixões que nós. E ele orou para que não chovesse. Pegou? Quando Elias fala para Acabe que não vai haver mais pão, não vai haver mais chuva e não vai haver mais orvalho, Elias não vai para casa dormir. Elias não vai para casa comer. Elias não vai colocar no Facebook nem no Instagram. O que Elias vai fazer, Tiago vai dizer, ele vai pedir para Deus: Deus, não manda chuva, não manda chuva, não manda chuva. E a Bíblia diz que não choveu durante 3 anos e 6 meses. Deus enviou a fome para disciplinar o povo de Samaria. Um dos modos de Deus disciplinar alguém é enviando a fome. Agora, por que Deus está disciplinando o povo da época de Ruth, de Noemi, da época dos juízes? Por que Deus está disciplinando aqui na época de Elias, de Acabe e Jezabel, o povo de Samaria? Porque Deus ama. E quando Deus ama, Deus não desiste de alguém. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se alguém está sendo repreendido e castigado por Deus, é porque Deus te ama. Quando eu erro, Deus me castiga e me disciplina. Quando você erra, Deus te castiga e Deus te disciplina. Aí alguém pode olhar e dizer: Deus está castigando. Mas não é, é tudo para o meu bem, é tudo para um propósito específico de Deus, porque se Deus castiga e se Deus repreende, é porque Deus ama. Você que é pai, você que é mãe, quando seu filho faz alguma coisa de errado, por que você vai repreendê-lo? Porque se ele crescer daquela forma, ele está dando passos largos para o abismo, e Deus não quer ver o seu povo dando passos largos para o abismo. É por isso que quando ele olha do céu para a terra e vê uma família debaixo da desobediência, um ministério debaixo da desobediência, alguma coisa, algum homem, mulher e família, nação, povos debaixo da desobediência, Deus ele vai entrar com juízo, com castigo e com disciplina. E para quê? Porque Deus ama. O que eu aprendo aqui? Deus nunca vai desistir de nós. Ainda que eu vire as costas para Deus, ainda que uma família vire as costas para Deus, ainda que alguém corra da presença de Deus, Deus nunca vai desistir de nós. Deus sempre entrará com ação para fazer nós voltar para a sua presença. Deus está disciplinando o seu povo. A fome bateu. Mas o que eu devo fazer quando Deus está me disciplinando? O que eu devo fazer quando Deus está me castigando? O que eu devo fazer quando Deus está apertando o calo? Aí eu aprendi. A Bíblia responde com a Bíblia. 2 Crônicas capítulo 7, do versículo 11, 12, 13 e 14.
A Bíblia diz que quando Salomão, tendo acabado a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão quis fazer, ele efetuou nessa obra. A Bíblia diz que Deus apareceu a sonho a Salomão para falar com Salomão dizendo, Deus vai dizer, Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi essa casa para a casa do sacrifício. Aí Deus vai dizer para ele assim, Salomão, quando eu cerrar o céu para que não caia chuva, quando eu enviar os gafanhotos para que consumam o fruto da terra, e quando eu enviar a peste para de dentro do meu povo, só tem um jeito de eu abrir o céu, só tem um jeito de eu repreender os gafanhotos, só tem um jeito de eu repreender a peste. Como, Senhor? Aí ele vai dizer, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Aleluia, ainda tem jeito. Ainda tem esperança. Lá pra cá e até. Dura baixando lá pra cá e até. Pode estar quebrado, pode estar caído, pode estar na escassez. Mas se humilhar, se orar, buscar a face de Deus e se converter, Deus perdoa o pecado e sara a terra. Se tiver família aqui que está caída, Deus está dizendo, ora, busca, se humilha e se arrepende, porque Deus vai ouvir do céu, vai perdoar pecado, vai sarar a terra. Sarar a terra significa que Deus vai abrir o céu para mandar chuva, vai repreender os gafanhotos para que não consumam o fruto da terra, e vai repreender a peste e mandar a saúde no meio do povo. Levanta a mão direita para o céu. Se tem gente aqui que está se humilhando na presença de Deus, se tem gente aqui que está orando, se tem gente aqui que está buscando, e se tem gente que está arrependida dos seus pecados, Deus está dizendo, eu já perdoei e vou sarar a terra. Aleluia! O quadro só vai mudar quando mudarem. O quadro só vai mudar quando buscarem. O quadro só vai mudar quando se arrepender dos seus pecados. O quadro só vai mudar se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. O quadro vai mudar se orar a Deus. O quadro vai mudar se buscar a face de Deus. O quadro vai mudar se arrepender dos pecados. Então Deus perdoa e sara a terra. Deus vai voltar com bênção. Ainda que a casa do pão não tenha pão, Deus está dizendo, se fazer essas 4 ações, Deus vai reagir, abrindo os céus e derramando bênção sobre a nossa casa. Houve fome na terra. Agora eu entendi porque houve fome na terra. É Deus castigando o povo, disciplinando o povo. A Bíblia diz que um homem chamado Elimeleque, que morava em Belém de Judá, a Bíblia diz que esse homem vai pegar a sua esposa, os seus filhos, e vai partir para a terra de Moabe. Só que quem é Moabe? Moabe é filho de Ló. Moabe é o fruto funesto de uma relação incestuosa entre Ló e suas filhas. Quem é Moabe? Moabe é aquela congregação que Deus disse: Moabe nunca permanecerá na congregação do Senhor. Quem é Moabe? Moabe é aquele povo que fez Israel se prostituir em Números capítulo 25 e diante. Moabe é um povo que Deus tinha extinguido. Deus disse, eles nunca vão entrar na congregação do Senhor de geração em geração. Elimeleque pega a sua esposa, seus filhos e parte para Moabe, tomando atitude precipitada. Sabe por quê? Porque a crise, ela nos impulsiona a tomar atitudes precipitadas. Quando o calo está apertando,
quando a coisa está ficando estreita, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Tomar atitude precipitada. Isso é do ser humano. Tomar atitudes precipitadas em meio a uma crise. Todo mundo faz isso. O pastor Elias sempre diz: acalma o coração, sossega, descansa, para não tomar atitudes precipitadas. Porque a crise, quando bate, nós tomamos atitudes precipitadas porque a crise nos impulsiona a tomar atitudes precipitadas. E foi o que Elimeleque fez, tomando atitude precipitada, saindo de Belém, da casa do pão, para ir para Moabe. A primeira coisa que eu aprendo, ou seja, a segunda, não tome atitudes precipitadas em meio à crise. A crise bate na vida de todo mundo. A crise bate na casa de todo mundo. A crise bate no casamento de todo mundo. A crise bate na vida financeira, conjugal, emocional e ministerial. E aí o que nós vamos fazer? Tomar atitudes precipitadas. Mas quem toma atitude precipitada sempre vai errar o alvo. Nunca é bom agir sem refletir. Nunca é bom tomar atitudes precipitadas quando a cabeça está quente. Salomão sabia disso. E em Provérbios capítulo 19, versículo 2, ele vai escrever dizendo: não é bom agir sem refletir, e o precipitado peca. Eu vou repetir: não é bom agir sem refletir, e o precipitado peca. Esse negócio de agir com atitudes precipitadas nunca deu certo. A primeira pessoa que age com atitudes precipitadas é Abrão e Sarai. No capítulo 16, Abrão e Sarai vai resolver fazer um filho sem a permissão de Deus. Deus já tinha dito para Abrão: eu vou multiplicar a tua descendência. Deus está dizendo: eu vou te dar um filho. Mas quando chega no capítulo 16 de Gênesis, a Bíblia diz que parece que Sarai está meio atribulada. Ela vai dizer para Abrão: eu não tenho filho e o Senhor me impediu de ter filho. Toma minha serva, para que eu tenha um filho através dela. Abraão caiu na besteira, se deitou com Agar, a egípcia, nasceu Ismael. Sabe o que aconteceu quando nasceu Ismael? A Bíblia diz que Agar começou a desprezar Sara. A Bíblia diz que Agar, vou repetir, começou a desprezar Sara. Ou seja, um lar que tinha comunhão quebrou a comunhão por causa da atitude precipitada. O outro homem que toma atitude precipitada e não dá certo é Saul. Saul, no capítulo 13, vai tomar uma atitude precipitada. Samuel disse: espera lá até eu chegar. Mas a Bíblia diz que quando Saul estava lá esperando Samuel, Samuel demorou a chegar. Ele percebe que os filisteus estão chegando perto. Ele começa a perceber que o soldado de Israel está indo embora. Então ele toma uma atitude precipitada. Ele oferece o sacrifício no altar do sacrifício. Mas o que tem de errado aí? O que tem de errado é que rei é para julgar a nação e não oferecer sacrifício. Oferecer sacrifício somente sacerdotes, homens designados por Deus. Quando Samuel chega e percebe que ele ofereceu sacrifício, ele vai perder o trono, vai perder a coroa. Ele vai dizer para Saul: agora Deus teria confirmado o teu reino, mas agora Deus escolheu um para reinar em teu lugar. Samuel está dizendo assim: você perdeu a coroa, perdeu o trono e perdeu a posição. Uma outra pessoa que toma atitude precipitada e que não deu certo foi Davi. Quando Davi reina em Israel e senta no trono, a arca da aliança não estava no templo. Então Davi vai tomar uma atitude precipitada. No templo não, tabernáculo. Davi vai tomar uma atitude precipitada. A vontade de Davi era tanta de trazer a arca da aliança que ele não consultou os levitas. Ele chama todo mundo, não consulta, e vai buscar a arca da aliança. A arca da aliança é para ser carregada em varais nos ombros dos levitas. 2 na frente, 2 atrás. Esse é o modo que Deus determinou para carregar a arca da aliança. Mas Davi está com tanta pressa que a Bíblia diz que pegava a arca da aliança, colocaram em cima de carros de bois. Quem levava os seus deuses assim eram os povos pagãos.
Davi está imitando o povo do mundo para carregar a presença de Deus. Pegou não? Vou repetir. Davi está imitando o povo do mundo para carregar a presença de Deus. Não adianta não. Para carregar a presença de Deus, imitando o mundo, não dá para carregar. A Bíblia diz que não deu certo. A Bíblia diz que eles estão indo. Na lei tinha que dar 7 passos, sacrificava. 7 passos, sacrificava. Davi está com tanta pressa que ele não dá mais 7 passos. Ele vai e não sacrifica, e vai e não sacrifica. Chegou no lugar chamado Eira de Nacon. O que é uma Eira de Nacon? É um lugar plano como esse. O que fazia na Eira de Nacon? Se peneirava o trigo, jogava para cima, o vento levava a palha, só caiu o trigo na peneira. Quando os bois chegaram na Eira de Nacon, eles tropeçaram. Peraí, mas como pode tropeçar num lugar plano? Parece que eu vejo Deus colocando o pezão, dizendo assim para Davi: faz da jeito certo, você está fazendo a coisa errada. A Bíblia diz que quando os bois prendem que a arca da aliança está caindo, Uzá mete a mão e Deus fulmina Uzá na mesma hora. Atitudes precipitadas traz resultados negativos. Quando Abraão teve atitude precipitada, houve desprezo dentro de casa. Quando Saul teve atitude precipitada, perdeu a posição. Quando Davi teve atitude precipitada, Uzá morreu. Quem age com precipitação sempre vai ter resultado negativo. Esse negócio de agir com pressa não presta. Quem age com pressa casa com quem não é para casar, casa com quem não é para casar, namora com quem não é para namorar, pega na mão com quem não é para pegar, faz o que não é para fazer por causa da atitude precipitada. E Deus está dizendo aqui: não tome atitude precipitada. Descansa, espere em Deus, que Deus vai dar a direção certa. Fala para o teu irmão que está do teu lado: não tome atitude precipitada. Não saia de Belém. Fique em Belém. A Bíblia diz que eles vão para Moabe. Elimeleque não está preocupado porque seus filhos vão casar. Elimeleque não está preocupado que cultura os seus filhos vão aprender e crescer. Elimeleque está desesperado e vai tomar uma atitude precipitada indo para Moabe. Não está preocupado com os filhos, não está preocupado com a família, está tomando atitude precipitada. Diz a Bíblia que quando ele chega em Moabe, versículo 3, e morreu Elimeleque. E morreu Elimeleque. Peraí, então era melhor ter ficado em Belém, mesmo na escassez, mas com Deus, do que ido para Moabe, estando na fartura, sem Deus. O que é que nós vamos preferir? O que é que vamos escolher? Ficar em Belém de Judá, sem pão, mas com Deus? Ou ir para Moabe, ficar na fartura e sem Deus? Quando ele estava lá, não tinha pão, mas estava vivo. Quando ele estava lá, não tinha pão, mas tinha saúde. Quando ele estava lá, não tinha pão, mas estava com a família. Foi para Moabe buscar a bonança, morreu. Qual é o melhor? Está com Deus mesmo na escassez ou está no mundo sem Deus na bonança? Eu prefiro estar com Deus em Belém, sem pão, mas com Deus, do que ir para Moabe, estando na bonança e depois morrer. Aqui é melhor. A presença de Deus é melhor. Mas não tem pão, mas é melhor. Não tem emprego, mas é melhor. Aqui é melhor do que o mundo. Aqui você chorando ainda é melhor, você triste ainda é melhor, sem emprego ainda é melhor, sem nada ainda é melhor. Sabe por quê? Porque aqui Deus não abandona. Mesmo estando sem pão, Deus está presente. E se Deus está presente, meu amigo, aqui você fica vivo. Se sair daqui, vai morrer. Se sair do lugar onde Deus está dizendo, vai morrer. Elimeleque morre.
Versículo 4. Seus filhos casaram com mulheres moabitas. Começou errado. Casamento com pessoas pagãs era condenada por Deus. Vamos ver? Deuteronômio 7, versículo 3 e 4. Deus ali está condenando um casamento com os descrentes. Deus está condenando uma associação com os incrédulos, com o povo pagão. Deus vai dizer: não tomem filhas deles para os seus filhos, e nem suas filhas para os seus filhos, porque eles vão perverter o coração e vão desviá-los de mim, para que eles adorem outros deuses. Qual era a preocupação de Deus em fazer com que Israel não casasse com o povo pagão? Está escrito. A preocupação de Deus era essa: elas vão fazer eles se desviarem de mim e vão induzir eles a adorar a outros deuses. O apóstolo Paulo, sabendo disso, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo também vai advertir: não vos associeis com os incrédulos. E aí ele vai escrever para os coríntios: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que tem a justiça com a injustiça? O que em comunhão tem a luz com as trevas? É um jugo desigual. A justiça não tem nada, associação com a injustiça. A luz não tem comunhão com as trevas. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o casamento do povo de Deus com os infiéis é condenado por Deus. Deus não aceita. Por que que Deus não aceita? Porque é mais fácil alguém tirar nós aqui da igreja para o mundo do que nós trazer do mundo para a igreja. De 100, 89% eles ganham, porque é mais fácil eles tirar nós daqui do que nós trazer eles para cá. Casamento com os infiéis é condenado por Deus. Casamento com descrente é condenado por Deus. Isso aqui não é lei minha não. Isso aqui é lei de Deus. É Deus dizendo: meu povo, espere em Deus e não tome atitude precipitada. Ah, mas é bonitinho, larga de mão. Ah, mas tem dinheiro, larga de mão. Ah, mas não fuma, não bebe, e daí? Não serve ao Deus de Israel, não está na escola, não está na igreja, não se consagra, não está na escola dominical, para mim não serve. Eu ouvi alguém dizer um dia, ali eu fiquei estarrecido, e é crente de anos: ah, mas não fuma. Ah, mas não bebe. Eu fiquei só olhando. Ah, mas não vai para lugar nenhum, é? Mas não tem o principal: Jesus. Aí, pastor Lércio, vai querer vir para a escola dominical, e aí? Não vai. Domingo, à noite. Não vai. Então, é uma associação desigual. É um jugo desigual. Moab não está, Elimeleque não está preocupado com que seus filhos vão casar. Chega na terra de Moab e casa com mulheres que Deus disse: não casem. Espera, porque o melhor Deus tem para trazer para os solteiros. Posso profetizar para a vida do solteiro? Posso ou não? Só quem aceita. Quem não aceita, nem levanta a mão. Deus vai preparar um homem e uma mulher de Deus para você se associar. Já preparou? Fala: aquieta esse fogo aí. Fala. Fogo quem fala nem eu não, é a Bíblia. É melhor casado que arder em fogo. Aí a Bíblia diz: então levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor visitava o seu povo, dando-lhe pão.
Eu vou repetir. Então levantou ela com as suas noras e voltaram dos campos de Moabe. Quando Noemi ouve que lá em Belém de Judá, Deus visitar o seu povo, dando-lhe pão, elas levanta com as suas noras, sai do campo de Moabe e vai de volta para Belém. Deus falou comigo. Deus disse: aquele que foi, vai voltar um dia. Aleluia. Aquele que foi, vai voltar um dia. Eu penso as pessoas lá em Belém de Judá, olhando para Noemi voltando. Saiu vazia, saiu cheia, voltou vazia. Saiu inteira, voltou toda quebrada, mas voltou para a terra do pão. Aleluia. Pode ter saído cheio e ficou vazio. Pode sair todo inteiro, está todo quebrado, mas está voltando para a casa do pão. O importante não é quando sai, o importante é se vai voltar. E o diabo bate cabeça no inferno dizendo: está todo quebrado, mas está voltando para a terra do pão. Está vazio, mas está voltando para a terra do pão. Aí o diabo não entende nada do inferno, bate cabeça dizendo: mas está vazio, mas está voltando. Está todo quebrado, mas está voltando. Aí o diabo fica pensando: como é que ele vai voltar? Deus está dizendo: quem saiu vai voltar, ainda que esteja quebrado, vazio, mas vai voltar. Saiu cheia, voltou vazia, mas voltou. Saiu inteira, voltou quebrada, mas voltou. O importante é voltar. Moabe não tem nada para oferecer. Aqui tem, na presença de Deus. Olha só agora, pensa comigo. Capítulo 1, verso 1. Houve fome na terra. Agora olha o versículo 6. Deus visitou o seu povo, dando-lhe pão. Pegou não? Vou repetir. Capítulo 1 está escrito que houve fome na terra. Versículo 6. Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. Fala aí para o teu irmão. A luta é passageira, não é eterna. Eu vou repetir. A luta é passageira, não é eterna. Aonde tem escassez vai ter fartura. Aonde tem tristeza vai ter alegria. Aonde tem porta fechada vai ter porta aberta. Aleluia. Onde não tem a presença vai ter a presença. Deus está pedindo para falar para alguém: mantenha firme na presença de Deus, porque Deus está visitando a tua casa nessa noite. Deus está visitando a sua família nessa noite. E as portas vão se abrir, o céu vai se abrir. A tristeza vai se transformar em alegria. A água se transformará em vinho. E a escassez em abundância, diz o Senhor Jeová. Nessa noite. A Bíblia diz que ela se levanta. Vai com suas duas noras. Presta atenção aqui agora. Quando elas estão indo com as suas noras, ela vai dizer assim: eu não tenho nada para oferecer. Já sou velha. Não tenho como ter filho. No versículo 10, as duas resolvem não deixá-lo. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Orfa e Ruth estão dizendo isso. Só que quando Noemi fala da proposta, Orfa volta para trás. Ela começa a dizer: no meu ventre não tem mais filho. Versículo 12. Eis que já sou muito velha. Mesmo se eu tivesse marido, vocês iriam esperar os filhos crescer para casar? Com certeza não. Elas estariam idosas e os filhos na sua juventude ainda. Então Noemi está dizendo: eu sou velha, não tem como eu ter filho, não tem como vocês casarem com os meus filhos. Ela está dizendo: eu não tenho nada para oferecer. Olha a atitude de Orfa. Versículo 14. Então levantaram a sua voz
e choraram. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a Noemi. Dois tipos de pessoa, Ruth e Orfa. Quando Noemi apresenta a proposta dizendo: vocês querem vir comigo? Mas eu sou velha, não tenho condições de ter filho, não tem como eu ter filho para dar marido para vocês. Quando Orfa ouve que Ruth não tem nada para oferecer, o que Orfa faz? Pega o beco e vai embora. E Ruth se apega a Noemi. Dois tipos de pessoa. A primeira pessoa é a pessoa que só fica contigo porque você tem algo para oferecer. Só anda contigo porque você tem algo para oferecer. Só vai na tua casa porque você tem algo para oferecer. Só pega na tua mão porque você tem algo para oferecer. Eu não quero esse tipo de amigo. O tipo de amigo que eu quero é que nem Jesus. Se eu tiver dinheiro, está comigo. Se eu não tenho, também está comigo. Se na minha casa não tem nada, Jesus está lá sentado na mesa comigo. Esse é o tipo de amigo que temos que ter. Não amigo de interesse como Orfa. Porque quando Ruth apresenta a proposta, ela pega o beco e parte retirada. Mas Ruth vai falar assim: não, você não tem nada, mas eu pego e fico com você. Não tem nada para oferecer, mas eu estou contigo. Esse é o tipo de amigo que temos que ter na face dessa terra. E esse amigo é só Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Ruth se apegou a Noemi. Quando Noemi pensava que tudo estava acabado, uma luz no fundo do túnel nasceu. Ruth se apega a Noemi. Ruth é o socorro de Deus para Noemi, porque ela pensou que ia ficar sozinha a partir de então. Mas Deus levanta Ruth para ficar com Noemi. Isso aqui, sabe o que é? É união na crise. A tendência das famílias é se separar na crise. A tendência das famílias é ficar na desunião na crise. Mas Ruth se apega a Noemi, dizendo assim: o negócio está feio, mas eu estou contigo. Nós não temos dinheiro, mas eu estou contigo. Não tem nada para comer em casa, só cuscuz de manhã, meio-dia e de noite, mas eu estou contigo. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu estou contigo. Ruth está dizendo assim: eu não quero saber o que você tem e o que você não tem. Eu vou ficar contigo, porque durante uma crise é a união que nós vencemos. Ruth se apega a Noemi porque se une a ela na crise. Deus está dizendo aqui: quando a crise bater na família, não entre em desunião, se unam, porque é na união que Deus derrama a bênção. Se uma família se separar durante uma crise, da onde vai vir a vitória? A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é difícil de se quebrar. Satanás vai bater, mas vai ficar firme. Satanás vai bater, mas vai permanecer de pé. Agora uma família que quando bate a crise, eles querem se separar, eles querem chutar o balde, não terá vitória. Mas uma família que quando a crise bater, vocês se unirem, Deus está dizendo: é aí que eu vou derramar a bênção. Pelo que disse, eis que a Ruth vai falar ainda para Noemi, falar para Ruth: a tua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses, você não vai não? Sabe o que Ruth responde? Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde fores eu irei, aonde pousares eu pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth se converte ao Deus de Israel. Ruth vira prosélita, se converte ao Deus de Israel. A convivência de Ruth com Noemi fez com que Ruth enxergasse em Noemi um Deus verdadeiro. A convivência de Ruth com Noemi fez com que Ruth enxergasse em Noemi uma mulher de Deus. Agora o que chama a atenção é que ela não pulava, não falava língua estranha, não fazia aviãozinho na igreja, não pregava, não cantava, mas Ruth viu Deus em Noemi,
Posso falar a verdade aqui? O que mostra a Deus na nossa vida não é eu pregando, eu pulando, eu cantando, eu fazendo aviãozinho na igreja. O que mostra a Deus na minha vida é o meu comportamento e as minhas atitudes no dia a dia. E ela se apega. Vai embora para Belém. E aí Ruth casa com Boaz. De Boaz tem Obed. Obed Davi. De Davi, Jesus, nosso Salvador. As tragédias humanas não invalidam os propósitos de Deus. Foi uma tragédia aqui. Mas quem disse que as tragédias humanas invalidam o propósito de Deus? Deus estava só vendo. E Deus transforma bênção, maldição em bênção. Estava dando tudo errado. Estava indo tudo para baixo. E Deus entra com providência e faz com que a maldição se torne bênção. Deixa eu falar aqui. As nossas tragédias nunca vai anular os propósitos de Deus em nossa vida. As atitudes das famílias, ainda que estejam erradas, nunca vai anular os propósitos de Deus na família. Parecia que estava tudo acabado para Noemi. Quando de repente surgiu uma luz no fundo do túnel e Deus mudou maldição em bênção. Ainda que a tua família não esteja dentro do propósito de Deus, Deus manda falar para alguém: essas tragédias humanas não vão anular os propósitos de Deus na sua casa. Não vão. O diabo não vai conseguir apagar a chama que Deus tem no coração de vocês. O diabo não vai conseguir destruir um projeto que ele mesmo criou por causa das suas atitudes erradas. As atitudes erradas não anulam os propósitos de Deus. Se coloque de pé. Abraça aí a sua família. Abraça ele. Abraça ela. Sai da casa do pão não. Continua. Mas mesmo que alguém saiu da casa do pão e você está vendo que está dando tudo errado, que você está fazendo, está dando tudo errado, você está enxergando que está dando tudo errado, e você está preocupado. Deus me trouxe aqui para falar para alguém: as suas tragédias humanas não vão anular os propósitos de Deus na sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Elimeleque errou, seus filhos errou. Noemi só foi porque é submissa ao marido. Então ela foi. Perdeu o marido, perdeu os filhos, só que não perdeu a fé em ti, Senhor. Quando tudo parecia perdido para ela, o Senhor levantou Ruth para ficar com ela na crise. Senhor nosso Deus e nosso Pai, através do casamento dela com Boaz, nasceu Obed. De Obed nasceu Davi. E de Davi nasceu Jesus, para nos salvar dos nossos pecados. O Senhor está mostrando para nós que as tragédias humanas na face da terra não anulam os teus propósitos na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo as casas, as famílias. Ainda que tem família que esteja em Moabe, mas eu profetizo que elas vão voltar para Belém, porque aqui o Senhor tem pão. Ainda que falte por algum tempo, mas o Senhor manda pão para nos fartar. Deus, em nome de Jesus, abençoa essa casa, abençoa a família, abençoa teu povo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.